Muito obrigada, Sr. Presidente. E, em primeiro lugar, queria cumprimentar os representantes da Associação Nacional das Entidades de Turismo aqui presentes. Queria cumprimentar, nomeadamente, o seu Presidente, recentemente eleito, o caro amigo Dr. António Ceia da Silva, que foi aqui deputado e, portanto, nós tivemos aqui muito trabalho na anterior lei, na discussão da anterior lei, e muitas das coisas que estamos aqui a discutir também foram abordadas nessa altura. E também o Dr. Paulo Fonseca, do Turismo de Leiria, Fátima, também vice-presidente da ANERT. E como bem disseram, a ANERT, ou a Associação, não se esgota nas três entidades aqui presentes, e eu peço desculpa, mas vou dizer entidades, porque mesmo nos discursos ou nas vossas intervenções não houve uma intervenção comum. Não há, para nós, de que estamos deste lado, um texto comum. Há, e eu percebo, são 3 meses do seu mandato, e aliás não posso deixar de referir, porque como deputada também as obrigações, e não ficaria bem com a minha consciência, que chegou e foi distribuído pelo Presidente desta Comissão e também pela Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, um mail dirigido aos senhores deputados, referindo isso mesmo, através portanto, assinado pelo Presidente da Entidade Regional de Turismo do Oeste, e eu perguntava-lhe se houve já no seu mandato reunião com todas as entidades, porque nós agora chamamos polos e agências e entidades, mas para quem não está familiarizado com esta linguagem, até parece que estamos a falar de coisas distintas. Na realidade, na lei atual, não se tratavam de coisas distintas. Para alguns era um erro, para outros não seria. A verdade é que todas elas eram entidades. Portanto, existiam, e foi um trabalho feito, que foi um trabalho até moroso, que levou à audição de todas as anteriores regiões. Algumas existiam, outras haviam concelhos que nem sequer estavam abrangidos por nenhuma das regiões, e, portanto, foi um passo grande à anterior lei. Eu não estou a dizer que a lei é perfeita e que não deveria ser ajustada à nova realidade. O que eu sei é uma coisa: nós estamos em profunda crise e, mais do que nunca, eu não vejo, peço-vos desculpa, a necessidade da urgência desta lei. Eu vejo a necessidade de trabalharmos, utilizando os poucos meios que nós temos, focalizados em objetivos, e melhor do que eu, os senhores sabem em que objetivos se têm que focalizar, e eu sei que o estão a fazer, e até aproveito para cumprimentar o bom trabalho de muitas entidades no trabalho que fazem com os empresários no terreno e na promoção de destinos fundamentais, e que são esses, e é daí que advêm os resultados do turismo em Portugal, não é de outra coisa qualquer. Mas também tem a ver com algo que também não podemos desprezar, que é a questão da articulação do que é isto do turismo para Portugal, e da promoção e da contratualização, que aliás era um modelo que se baseava na atual lei. E, portanto, eu costumo dizer, e eu ao estar a ouvir tomei esta nota, para que a lei, eu também concordo em absoluto, não se ande com reformazinhas de 4 em 4 anos, porque a atual lei só tem 4 anos. E, portanto, nós neste momento já estamos a querer fazer uma outra reforma. E nós não podemos, como Ceia da Silva disse, não podemos andar de 4 em 4 anos a fazer grandes reformas, a mexer na reorganização, a reorganizar constantemente e a baralhar isto tudo que nem os portugueses entendem, quanto mais os destinos a quem nos vamos, portanto, dirigir. E o consenso dá muito trabalho adquirir o consenso. E para que a lei seja estável é necessário esse trabalho, e o consenso entre as várias forças políticas também seria útil e desejável, assim como para todas as entidades presentes, porque eu já aqui ouvi durante uma audição alguém dizer que Lisboa era importante e Algarve era importante e o resto. Quer dizer, desculpem, mas eu não aceito isto.
Não aceito isto, até porque eu sei, por experiência própria, que se eu for a Espanha, Espanha é rica porque tem Madrid, porque tem destinos fortes, mas é porque também outras regiões conseguiram desenvolver produtos fortíssimos e conseguem atrair turistas. Não é por acaso, é porque conseguem inovar e fazer novas marcas. E, portanto, nós numa situação de crise profunda, que o Algarve também como um destino fundamental para o país que nós temos, com o desemprego elevado que nós temos, estarmos neste momento a pôr a tónica na aprovação rápida de uma lei como esta, eu sinceramente não entendo, até porque neste momento já têm que estar a trabalhar para o próximo ano turístico, porque não podem estar à espera desta lei. Para o facto, porque não é nestes tempos que se trabalha em termos de promoção. Neste momento já estão a trabalhar com os orçamentos existentes. Depois eu queria fazer algumas considerações também, dizer-lhes relacionadas com isto. O PS apresentou um requerimento para ouvir neste processo da especialidade todas as entidades regionais. Fui chumbada pela maioria. Não é por isso que Portugal não está a trabalhar bem, não é por falta de uma lei, porque existe uma lei. Aliás, mesmo já agora houve o Sr. Deputado do PST que quis fazer esta interpelação, portanto, relativamente à pressa para esta lei, os 10% que realmente a tutela tem para distribuir, se os distribuir, talvez não cause problemas às entidades que ainda se calhar não receberam o dinheiro, segundo as queixas que nós temos. Portanto, quer dizer, estas coisas, qual é o entendimento da maioria sobre isto? A promoção é dos privados? A promoção não é algo que é uma função do público? O que nós temos e que temos trabalhado durante estes anos todos é agregar os privados ao público para atingir objetivos máximos em termos de receita e em termos de turistas. E, portanto, é isso que tem que estar vertido nesta lei, e esta lei tem que ser, sobretudo, também eficaz. E não pode desprezar marcas como Fátima, como o Douro, como a Serra da Estrela. A questão é, tem que arranjar forma de que dentro das estruturas a criar, essas marcas tenham força e não estejam reféns do exemplo que, por exemplo, passa a expressão, acabou por referir o Sr. Vice-Presidente Paulo Fonseca, de parecer desprezável, digamos, a marca Fátima, quando num destino internacional tinha que aparecer. Depois eu pergunto, é esta lei que vai evitar que uma CIM apareça na Fitur a promover-se? É esta lei que vai evitar? Eu digo que não vai. Porque a única forma de evitar é envolver os agentes, e o Céu da Silva sabe isso perfeitamente, porque se envolver e convencer todos os privados que é melhor estar do que estar fora, nesse caso não os tem fora, tem-os dentro. Mas para isso é preciso fazer o trabalho de os convencer. De outra forma não consegue. E se isso não resultar, estarão sempre fora. Haverá municípios que estão fora, haverão regiões que não se consideram representados e haverá privados que não se consideram representados. Portanto, por alguma coisa, os privados também se queixam de não se sentir completamente representados nisso. Ainda agora, neste momento, na reunião anterior, esteve cá a Associação de Municípios, que referiu precisamente problemas da lei ao nível da contratualização, que acham que deve estar assegurada a possibilidade da contratualização como se mantinha até aqui. Depois, eu não sei se a maioria, e também gostava já agora que estamos no final do dia, de perceber se a maioria tem abertura para todas as propostas que têm vindo aqui surgir relativamente às várias entidades que estamos a ouvir, ou se a lei vai ficar exatamente como está. E pergunto-vos, esta lei como está é uma boa lei? A CTP, por exemplo, disse que se a lei ficar como está, será uma má lei e ficará pior. Portanto, eu pergunto-lhes se será uma boa lei. Depois, a nossa preocupação, e eu termino já, Sr. Presidente, é também com os funcionários. É inaceitável tratar de forma diferente e não arranjar uma resposta para os funcionários das entidades chamados polos e tratá-los de maneira diferente. Estão em causa, ainda há pouco tivemos a ouvir sindicatos, amanhã vamos continuar a ouvi-los. E é inaceitável que se faça e que se não arranje uma solução. Mas nós perguntamos há pouco à Associação Nacional de Municípios se seriam as câmaras que poderiam, digamos, absorver, e eles disseram-nos que não.
mas há uma coisa que tem que ser resolvida, é o poder político, e significa a abertura da maioria, porque não são os partidos, digamos, da minoria que, sem o apoio da maioria, conseguem esta solução. Os partidos políticos e o Governo têm obrigações para resolverem este problema e não tratar de forma diferente nós estamos a falar de pessoas. É inaceitável que assim possa ser. Portanto, nós também achamos que as marcas é fundamental e isto da reorganização, nós temos de saber da reorganização das entidades, das agências, temos de saber sobretudo para que é que servem. E a partir do para que é que servem, para que é que as queremos, então é que desenhamos a lei com missão, com contratualização, com objetivos para que atinjamos os melhores resultados em termos de um setor que é estratégico para o nosso país e para todas as nossas regiões, principalmente para umas que têm maior, naturalmente, dependência deste setor. Muito obrigada.